Este é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto. Vamos agora para terceiro áudio, terceira parte dos confrontos Copa do Brasil, terceira fase, última fase pré-oitavas de final, dois confrontos com 4 equipes, né? Lembrando que são partidas de ida e volta nessa fase, né? Bom, essa terceira parte a gente começa com um confronto entre Atlético Goianiense e São José do Rio Grande do Sul, né? O Atlético Goianiense é uma equipe grande de Goiás, uma equipe sempre disputando os títulos lá no Campeonato Goiano. Em termos brasileiros, é uma equipe que está sempre ali entre Série A e B, né? Mais na B do que na A, mas é sempre um postulante a subir. Esse ano, em 2020, estará na Série A, né? Foi uma das equipes que subiu ano passado na Série B. O Atlético Goianiense tem 14 participações no Copa do Brasil, ocupa por ranking 36, já chegou a umas semifinais de Copa do Brasil, foi o máximo que conseguiu chegar e foi uma grande campanha, né? Considerando uma equipe que é porte médio em termos brasileiros, né? E o Atlético Goianiense chegou nessa fase tendo eliminado na primeira fase um rival lá do Centro-Oeste, União de Rondonópolis, né? Que era um confronto em que ele era favorito, e na segunda ele conseguiu passar pelo Santa Cruz, aí já era um confronto mais equilibrado, né? O Santa Cruz de Pernambuco, o Atlético Goianiense confirmou a passagem, chega bem colocado, chega bem postado para esse confronto contra uma pequena equipe gaúcha, né? O São José do Rio Grande do Sul é aquela equipe da capital, é uma equipe pequena que joga numa grama sintética, isso é importante a gente falar, né? Um campo acanhado. O São José do Rio Grande do Sul tem 4 participações na Copa do Brasil, ocupa o ranking 111, né? E chega a essa terceira fase, tendo eliminado na primeira fase o Caucaia, em que ele era franco favorito, né? Passou bem pelo Caucaia, confirmou o favoritismo, e na segunda surpreendeu num confronto sulista, em que foi contra a Chapecoense. Era um confronto equilibrado, né? Mas o São José conseguiu passar pelo jogo ter sido lá, né? O sorteio definiu o jogo lá na sua grama sintética em Porto Alegre. E acho que isso foi decisivo para a eliminação da Chapecoense, né? Então, agora o confronto são 2 jogos, né? O sorteio definiu o primeiro jogo no Serra Dourada, né? Não sei se o Atlético Goianiense vai jogar no Serra Dourada ou vai jogar no estádio lá dele, porque é um estádio mais acanhado. Mas enfim, o jogo é em Goiânia. O Atlético Goianiense, para mim, é franco favorito. Acho que passa. O São José já fez o seu papel, foi extraordinário, já conseguiu 2 passagens e entrou já um bom dinheiro, né? Já dessas 2 classificações para bancar boa parte da sua folha, dos seus investimentos. Enfim, acho que chegou no limite e o Atlético Goianiense deve confirmar. É uma equipe que está montando um elenco para a Série A, para disputar a Série A, então tem até a obrigação de passar nesse confronto. E o outro confronto dessa terceira parte, o segundo confronto que nós vamos analisar para fechar esse módulo, é um confronto entre duas equipes tradicionalíssimas do Nordeste, né? O Ceará contra o Vitória da Bahia, né? Esse é um confronto encrencado, esse não há favoritos, tudo pode acontecer. O momento do Ceará é melhor, não só por estar na Copa do Brasil, não, por estar no Campeonato Brasileiro da Série A, como também na Copa do Nordeste, o Ceará e no estadual o Ceará faz uma campanha melhor. O Ceará interessante que ambos já foram vice-campeões da Copa do Brasil, né? O Ceará perdeu pro Grêmio, né? Lá no início, nos anos 90, e o Vitória foi vice-campeão pro Santos, né? Bom, o Ceará tem 25 participações na Copa do Brasil, é o 19º colocado, excelente classificação. Nessa edição, o seu caminho, a sua trajetória, na primeira fase eliminou o Bragantino do Pará, foi uma equipe pequena, ele era favorito, confirmou o favoritismo, e na segunda já teve um confronto mais enrascado com o Oeste, né? O Oeste, lá, que é uma equipe de Série B, que disputa também o Campeonato Paulista, né? E o jogo foi lá em São Paulo, mas o Ceará confirmou e passou, conseguiu chegar a essa terceira fase, tendo agora pela frente o Vitória da Bahia, o rubro-negro baiano, um dos tradicionais times do Nordeste, um grande frequentador assíduo da primeira divisão, né? No momento encontra-se na segunda, mas em breve deve voltar. O Vitória tem uma base muito forte, está sempre revelando jogadores para o Brasil, para o mundo. Constantemente coloca jogadores nas divisões de base da seleção brasileira. É uma academia o Vitória, né? O Vitória, como eu disse, já foi vice-campeão na Copa do Brasil, é o 10º colocado do ranking, excelente classificação, tá no top 10, são 31 participações até hoje. E o caminho do Vitória foi um caminho bem mais tranquilo, né?
Ele eliminou na primeira fase o Imperatriz do Maranhão, que não é uma equipe com muita presença, com muito destaque. E na segunda fase eliminou o Lagarto, né, do Sergipe, que também não é uma equipe pequena, modesta, enfim. Vitória tinha dado sorte nesse sorteio e da forma que a coisa se encaminhou. Mas agora o confronto é pesado, é um confronto entre duas equipes com torcida forte, né? O Ceará, torcida apaixonada, sempre lotando o Castelão, e o Vitória no seu Barradão também faz pressão, a torcida chega junto, né? É uma das equipes que mais cresceu nas últimas décadas, né? O Vitória, o Atlético Paranaense, né? Se você pegar de 30 anos para cá, talvez foram as duas equipes que mais cresceram no cenário brasileiro, né? Fortaleza e Bahia também estão mais, né, poderiam ser também apontados, mas eu acho que o Vitória e o Atlético Paranaense certamente em qualquer lista está aí nessa briga. Então, um confronto muito equilibrado. O sorteio definiu o primeiro jogo no Castelão e o segundo jogo no Barradão, né? Isso pode ser uma pequena vantagem para o Vitória, né? Decidir em casa, né? E agora tudo isso depende, claro, sempre, como eu sempre falo, do Ceará não aproveitar o fator campo e abrir uma vantagem larga que fica intransponível, né? Para um reverso do resultado. Enfim, confronto bem equilibrado. Não tem nem muito o que dizer nesse confronto de quem passa, né? Vamos. Eu assim, pessoalmente vou arriscar o Ceará, mas sem muita convicção. São essas as minhas avaliações. Vão lá, deixem sua opinião, o que vocês acham. E até a próxima, galera. Forte abraço.